Você não pode achar que por causa da sua religião você já está salvo. Você não pode achar que por causa das tuas roupas, do teu linguajar, da paz do Senhor que você anda dizendo, você já está garantido no céu. O céu está garantido para aqueles que nasceram de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Você é mestre de Israel, mas você precisa entender de uma coisa. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Olá pessoal, como você está? Paz do Senhor. Eu sou o Osni, seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal de estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e das lições bíblicas do currículo da CPAD. Nós estamos na lição de número 2, estudando a respeito do novo nascimento, esta obra do Espírito que nos insere no corpo místico de Cristo. O novo nascimento desta lição, número 2, um trimestre que aborda o Evangelho de João e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. E neste Evangelho de João, que nós estudaremos de uma forma expositiva durante 13 domingos, nós meditamos hoje sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um doutor da lei, um mestre em Israel, um dos principais, e ele ficou curioso a respeito de Jesus e ele quis conversar com Jesus à noite. E a lição de número 2 aborda exatamente este encontro de Nicodemos com Jesus que aconteceu neste momento tão importante. É uma das conversas mais interessantes, mais reveladoras da Bíblia Sagrada, e é sobre ela que nós vamos falar aqui. Primeiramente, o nosso texto áureo, que se encontra em João capítulo 3, versículo 3, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós já vemos aqui Jesus, na sua primeira palavra dada a Nicodemos, já dando tom. Só pode ver o reino de Deus quem nasceu de novo. E a verdade prática, que é um resumo da nossa lição, diz: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. O novo nascimento é essa transformação de Deus na vida do homem que está se aproximando de Deus. Nós estamos vivendo um período onde todos alegam ser filhos de Deus, e sendo filhos podem viver da forma que quiser, porque um pai aceita o seu filho da forma que ele é. Pois bem, isso é muito bonito, isso parece muito legal, isso inclui a todo mundo, porém, não é isso que a Bíblia diz. Não são todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus, sim, mas gerados por Deus, isso já é uma outra história. Esta regeneração, um nascimento que não foi na carne, porque eu nasci na carne, eu nasci da minha mãe, eu fui gerado, eu fui concebido e depois eu fui parido. Ela deu à luz, me deu à luz. Então, eu passei por este nascimento, este primeiro nascimento. Porém, para que eu seja considerado filho de Deus, eu tenho que passar por um segundo nascimento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. O nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele enfatiza primeiramente o encontro de Jesus com Nicodemos. Estamos falando de um doutor da lei, um homem que não era qualquer pessoa, ele era um doutor, ele era uma pessoa extremamente sábia, entendida da lei, e como um doutor da lei, ele também era uma pessoa que seguia a lei de Moisés à risca. Era uma pessoa que seguia a lei de Moisés. Não era um seguidor qualquer. Ele não falava por falar, ele seguia, ele praticava. E por certo, ele ouviu falar de Jesus. Jesus era famoso. Jesus já era seguido por uma grande multidão. Nós, na semana passada, estudamos João capítulo 1, falando sobre o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e ele vindo viver como homem, tabernaculando, ele manifestou uma luz, a luz que é a vida, a luz que é a palavra de Deus. E ao manifestar essa luz foi pregada por João Batista, e multidões começaram a segui-lo, porque a luz atraiu, a luz atrai as pessoas, e multidões começaram a segui-lo neste contexto. O capítulo 2, aliás, a partir do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vemos Jesus construindo uma fama, Jesus ficando famoso, ficando conhecido. Portanto, ele precisa de discípulos ao seu lado. E ele chama para si os primeiros discípulos no capítulo 1, a partir do versículo 35 até o versículo 51. No capítulo 2, nós vemos o primeiro milagre público de Jesus,
que foi a transformação de água em vinho em Caná, na Galileia. Mas como eu disse no vídeo passado, no vídeo anterior, o João mostra o ministério de Jesus sob a perspectiva de Jerusalém e não da Galileia. E vemos, portanto, no capítulo 2, Jesus já em Jerusalém, fazendo a famosa purificação do templo. A Bíblia diz que Jesus fazia milagres, Jesus começou a curar enfermos e pregava com autoridade a respeito da purificação do templo. E estando ele nessa região pela Páscoa, ele fazia muitos sinais e prodígios, e João capítulo 2, versículo de número 23 até o 25, fala que muitos criam nos sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque ele sabia o que havia no coração de cada um. Você vê multidões querendo seguir a Jesus só para ver os sinais, só para ver os prodígios, só para ver o que ele podia fazer. E é dentro deste contexto de fama, de sucesso e de multidões que queriam apenas ver milagres, é que um homem chamado Nicodemos se encontra com Jesus à noite, que era um horário que a multidão não estava junto, para ele poder conversar com Jesus. E o objetivo de Nicodemos não era simplesmente ver milagres, mas era conhecer os ensinos de Jesus. Ele estava ansioso por ouvir a Jesus e porque ele foi tocado por Jesus em algum momento de algum dos seus sermões em Jerusalém. E é por isso que João, capítulo 3, versículo de número 2, diz que Nicodemos foi ter de noite com ele e disse: Rabi, olha, Nicodemos já reconhecia Jesus como um ministério rabínico. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, um doutor da lei, pense comigo, um fariseu, ele era um dos maiores fariseus, príncipe, principal dos judeus. Ele está dizendo: tu és um mestre e tu vens de Deus, você veio de Deus. Eu acredito no seu ministério, eu acredito nas suas obras, eu acredito que foi Deus quem te mandou para cá. Nicodemos não estava errado. Nicodemos, ele não estava equivocado. Jesus veio de Deus, foi Deus quem o enviou. E diz-nos a Bíblia que Jesus não perde tempo e já deixa bem claro: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos veio até Jesus, na sua pompa religiosa, mas com boas intenções. Ele veio completamente no auge da sua religiosidade, mas com boas intenções. E diante de Jesus não valem as boas intenções. O que vale é a fé para recebê-lo da forma que ele é. E ele trouxe uma mensagem. Você quer ver o reino? Você quer se aproximar de Deus? Você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado. Porque apesar da sua religião, apesar dos seus costumes tão rígidos, você ainda precisa ser transformado. Você ainda precisa ser mudado. Mas o que realmente significa nascer de novo? O que Jesus queria dizer com aquilo? Isso serve para nós? Será que serve para nós no século XXI? Pois bem, o segundo tópico, que fala a respeito do novo nascimento, da regeneração, revela-nos a regra do céu. Mostra-nos como é no céu, como é para se chegar ao céu, o caminho para se chegar ao céu. E qual é o caminho? É o novo nascimento por meio da fé. Isso é uma obra do Espírito Santo, mas nós temos acesso a ele por meio da fé. A nossa natureza, ela foi completamente corrompida por causa do pecado. Isso nós chamamos de pecado original e tem vídeo aqui no canal de lições de escola dominical sobre este assunto. O pecado corrompeu a natureza humana. O pecado corrompeu a nossa natureza de forma que nós não nascemos sem pecado. A partir do momento que o espermatozoide do pai entra no óvulo da mãe, ali começa a vida. E ali, na fecundação, na concepção, é ali que ocorre a concepção, ali já é declarado um pecador. Ali já há uma pessoa debaixo de pecado, o pecado chamado pecado original. É por isso que Davi fala: em iniquidade eu fui formado. Por quê? Porque na concepção eu já estava debaixo do pecado. E foi por isso, já disse isso outras vezes, foi por isso que Jesus não nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher, mas veio de uma concepção sobrenatural. Porque se ele tivesse nascido de uma concepção natural, ele nasceria debaixo de pecado. Mas nós nascemos debaixo de pecado. Nós nascemos debaixo de um estado de depravação total. Nós não tínhamos condições de nos aproximar de Deus. Nós não tínhamos condições de optar por Deus. Não tínhamos condições de enxergar a Deus porque estávamos mortos. E quem é morto não ouve, quem é morto não olha, quem é morto não confessa. Para isso precisava-se de alguém que viesse nos dar vida
nos libertar, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para que nós pudéssemos ouvir, ver e crer, e pela fé que fôssemos salvos. Isso nós chamamos de graça preveniente. É a graça que habilita o pecador a crer. É a graça que se antecipa à decisão para possibilitar ao homem a capacidade de crer. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, mas agora, pela graça preveniente, fomos libertos, liberados a crer e crendo, nós fomos regenerados. A natureza podre, pútrida, que é a natureza pecaminosa, ela é transformada. E nós que antigamente tínhamos uma vida presa, fazíamos o que o pecado queria, não tínhamos condições de dizer não. Agora nós podemos dizer não ao pecado, porque a graça que nos trouxe é a graça que nos habilita a sermos transformados e a sermos resistentes diante do pecado. Isso é a obra da regeneração. Este é o novo nascimento. É a transformação da natureza, é a transformação da natureza pecaminosa para uma natureza nova. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e o quê? E eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura em Cristo se você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo se você foi regenerado. E eu preciso dizer que não sou eu quem me regenero. Não é você quem se regenera. Você não nasce de novo por conta própria. Eu não nasci de novo por conta própria. Isso foi obra de Deus. Ele que nos gerou. Ele que nos deu vida. Ele que nos fez nascer de novo. Mas como assim? Ele que nos fez nascer de novo? Isso é uma obra exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós fomos gerados segundo a sua vontade. Isso nós vamos ver aqui na carta de Tiago, no capítulo de número 1 e versículos de número 17 e 18. Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18, que diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós fomos gerados pela vontade de Deus. Nós fomos gerados por Deus e pela sua maravilhosa vontade. Amém? Então, isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz isso. E isso é moldado pela palavra de Deus, como nós vimos aqui em Tiago 1 e 18. Agora, o homem que era morto em suas ofensas, ele recebe vida por meio de Cristo, como nós vemos em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 8. Lembrando, todos pecaram, porque todos nasceram debaixo do pecado. Todos nasceram encerrados debaixo do pecado, mas agora a todos é oferecida esta graça, para que, crendo, os homens possam ser regenerados. Amém? Portanto, essa é a obra de Deus, a regeneração. Porém, precisamos aqui trazer uma pergunta. Se a regeneração é uma obra de Deus, algo que Deus faz, existe alguma participação humana? Existe algo que eu preciso fazer? Será que Jesus ensina? Será que o Evangelho nos ensina algo sobre a ação humana dentro disso? Pois bem, este é o terceiro tópico da nossa lição, quando fala sobre os meios da obra regeneradora. Quais são os meios pela obra regeneradora? Como é que nós somos regenerados? Já entendemos que precisamos ser regenerados por causa da nossa natureza pecaminosa, já compreendemos isso. Mas como é que nós somos? Será que é pela religião? Será que é pela roupa? Será que é dizendo a paz do Senhor? Será que é pelo hábito de ler a Bíblia? Como é que nós somos regenerados? É aqui que está a questão. O Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos este texto na semana passada. No vídeo anterior está aqui no canal, você pode ver. João, capítulo de número 1 e versículo de número 4, falando do verbo, que é Jesus, o verbo que se encarnou, diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus veio e manifestou a luz. Jesus veio e manifestou a luz. E ao manifestar esta luz, ele atrai, porque a luz atrai. A luz atrai o olhar. A luz atrai o olhar de quem está no escuro. Você pode fazer um teste, apagar a luz e ficar num lugar completamente escuro e ligar a lanterna do celular ou ligar mesmo só a tela do celular. Você vai ver que só aquele pequeno foco de luz do seu celular no ambiente escuro é o que vai atrair o olhar. Por quê? Porque é o único ponto de luz
nas trevas. Nós estamos falando de trevas espirituais, as trevas do pecado, as trevas da cegueira espiritual. Jesus veio como a luz e agora ele, como a luz do mundo, ele é o foco, ele é o farol para o qual nós olhamos, nós observamos e nós nos voltamos a ele. É isso que João está querendo dizer. Ele veio como a luz, e é por isso que ele fala, ele veio para o que era seu. Mas os seus, que são os judeus, não o receberam. Eles viram a luz e falaram, eu não quero a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais a escuridão do que o brilho da glória de Deus. Eles preferiram o pecado, a vida de morte espiritual, em vez de aceitar aquele que concede a vida eterna, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. O mundo quis as trevas, mas Jesus oferece a luz. E todo aquele, e aqui está o texto, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como é que eu recebo a luz? Crendo no nome dele. Eu recebo a luz crendo no nome de Jesus. E aí o versículo 13, João 1,13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É Deus. Eu disse há pouco que a regeneração é obra de Deus, é a vontade de Deus. Pois bem, quais são então as obras, os meios da obra da regeneração? Primeiro, é a obra do Espírito, que é a obra de lavagem, é a obra de limpeza. Jesus disse para Nicodemos, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ele está se referindo ali não necessariamente ao batismo, mas ele está se referindo à obra de limpeza do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lava, nos purifica. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz que ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lavou, nos limpou para nos regenerar. No ato da regeneração, esta limpeza, isto é nascer da água. E o apóstolo Pedro também fala sobre este efeito regenerador da palavra de Deus. Ou seja, vamos lá. Primeiro meio é a obra do Espírito Santo, que é a lavagem, o lavar regenerador. E além disso é a obra da palavra. Porque o Espírito Santo trabalha por meio da palavra de Deus. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos faz nascer de novo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, e versículo de número 23, eu deixo assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos regenera, ela é poderosa, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Segunda de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, nos revela o terceiro meio das obras da regeneração. Qual é o terceiro meio? É a vontade de Deus. Primeiro, eu sou regenerado pela obra do Espírito. Segundo, sou regenerado pela obra da palavra de Deus. E terceiro, eu sou regenerado pela vontade de Deus. E como é que eu sou regenerado pela vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e versículo de número 4. É isso que Paulo fala, Deus quer que todos sejam salvos, ele não quer que ninguém se perca. Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que a graça se há manifestado trazendo a salvação a todos os homens. E a segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e versículo de número 9, eu vou ler aqui na Arque, que diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos se arrependam, Deus quer que todos aceitem. Os nossos irmãos calvinistas dizem que a vontade de Deus ela é soberana e que na soberania Deus determinou tudo, quem vai ser salvo, quem não vai, Deus determinou quem vai crer, quem não crê. Então, se você crê é porque Deus quis que você cresce. Se você não crê é porque Deus não quis que você cresça, ele quis que você não cresça. Então ele determinou tudo. Ele já colocou o trilho e a gente só segue porque é ele que fez, ele que endurece o coração, ele que faz amar, ele que faz odiar, ele que faz aceitar, ele que faz pecar, ele que faz viver em santidade. Isso é dentro da concepção de soberania segundo Calvino. Ou melhor, não segundo Calvino, sejamos justos, segundo os seus seguidores. Né? Segundo os seus seguidores. E eles alegam que o plano de Deus, a graça de Deus, ela não pode ser resistida, ela é irresistível. Já falei sobre isso aqui no canal. Mas olha só o que o evangelista Lucas fala a respeito dos doutores da lei. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram
ou rejeitaram, está falando de João Batista, quanto a si mesmos, rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não sendo batizados por ele, João Batista. Olha o que está dizendo o texto. Os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o plano de Deus. O plano de Deus pode ser rejeitado pelo homem. O plano de Deus que todos sejam salvos, que todos se arrependam, ele pode ser rejeitado pelos homens, pode ser negado. E é aqui que entra uma questão muito importante. Nós precisamos decidir. Eu acabei de falar que Jesus é a luz no meio das trevas. E quando a luz vem, não temos escolha. Ou a gente prefere ir até a luz, ou preferimos ficar na escuridão onde nós estamos. Decidir ou não decidir já é uma decisão, a bem da verdade. Ou eu decido ir para a luz, ou eu decido rejeitar a luz. Ou eu sigo o que Jesus manda, ou eu rejeito a pessoa de Jesus. E é sobre isso que nós estamos vendo. Não existe ser humano sem escolha. Não existe ser humano sem decisão. Não existe. Não existe. Todos têm uma decisão a tomar, ou já tomada, a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Todos têm a oportunidade de decidir. Todos têm essa chance de decidir. E nessa decisão, creia em Cristo. Opte por crer. Decida crer em Jesus. Decida viver uma vida de fé, porque ele diz: o justo viverá pela fé. Continue vivendo pela fé, porque se você crer, você será regenerado. E se você creu, você foi regenerado e será firme na fé. E pelo novo nascimento, você consegue viver uma vida santa e não vai perder o seu tempo julgando as outras pessoas como um mau legalista, como um legalista de carteirinha, só por causa da sua roupa, por causa do seu linguajar, por causa da sua religiosidade. Quem nasceu de novo não vive se prendendo a uma religiosidade barata. Quem nasceu de novo vive uma vida que agrada a Deus. Deus abençoe você. Clica nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você.